A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro deve decidir nos próximos dias se mantém a prisão do presidente da casa, Rodrigo Bacelar, do União Brasil. Por que é que ele foi preso? Ele foi preso preventivamente ontem, durante uma operação da Polícia Federal que investiga o vazamento de informações sigilosas. Ele teria alertado o ex-deputado estadual, que a gente conheceu nacionalmente recentemente, que é o TH Joias, sobre a ação que levou à prisão dele, há pouco mais de 2 meses. A gente volta ao Rio de Janeiro. O destaque agora chega com João Boeri. Bom dia, Boeri. Oi, Carla. Muito bom dia a você e a todos. A gente está aqui em frente à Superintendência da Polícia Federal na Zona Portuária do Rio, onde o agora ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, passou a noite. E deve ficar aqui pelo menos até que os deputados estaduais votem se vão manter ou não a prisão de Rodrigo Bacelar, porque, segundo o próprio regimento interno da Assembleia Legislativa, há essa jurisprudência para que os próprios deputados estaduais votem a favor ou não da prisão. Então, oficialmente, existe um prazo de 24 horas para que o Supremo Tribunal Federal notifique a Assembleia Legislativa do Rio e, a partir daí, mais 48 horas para que a defesa do próprio deputado estadual Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Alerj, envie para a Comissão de Constituição e Justiça da própria Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que aí vai ser formado por 7 deputados, eles vão elaborar um parecer e depois isso vai a plenário, mas por enquanto, segundo a Assembleia Legislativa, não há um prazo para que isso aconteça. O que a gente já sabe é que os deputados podem ou não revogar essa prisão. Eles estão tentando entender, os próprios deputados, mesmo que não seja a primeira vez que um presidente da Assembleia Legislativa seja preso, é a primeira vez que existe um mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal. E na própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele fala em afastamento de Rodrigo Bacelar da presidência da Assembleia Legislativa. Alguns procuradores da Alerj estão estudando nesse momento se os deputados estaduais podem também retirar isso que está escrito na decisão do ministro Alexandre de Moraes, para que ele continue na presidência da Assembleia Legislativa do Rio. Mas vamos tentar fazer essa conexão entre o deputado estadual TH Joias e Rodrigo Bacelar. Lá em setembro, quando foi deflagrada a operação contra TH Joias, segundo a Polícia Federal, um dia antes, TH Joias e Rodrigo Bacelar se falaram ao telefone, onde TH Joias teria sido avisado dessa operação. TH Joias, segundo essas investigações da Polícia Federal, é considerado o braço político do Comando Vermelho aqui no estado do Rio de Janeiro, dentro da Assembleia Legislativa. Intermediava a compra de drones, compra de armas para os criminosos e participava das reuniões das comissões de segurança pública na Assembleia Legislativa do Rio e repassava essas informações para a maior organização criminosa aqui do estado, o Comando Vermelho. E aí, segundo a investigação da Polícia Federal, tem até vídeo que mostra como o deputado estadual TH Joias, o então deputado estadual TH Joias, tentava se livrar de provas que tinha na casa dele um dia antes. Tem um vídeo que ele pergunta ao então presidente da Assembleia Legislativa sobre o que ele deveria fazer com peças de carne, de picanha. A gente tem esse vídeo. Ô, presida, não tem como levar não, irmão. Pô, como é que leva? Tem como levar não, meu irmão. Esses filha da vão roubar as carnes. Isso é um dia antes da operação de setembro que prendeu o deputado estadual TH Joias. Dando uma olhada na decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal fala em um verdadeiro estado paralelo, capitaneado pelos cabos da política do Rio de Janeiro, que nos bastidores vazam informações que inviabilizam o sucesso de operações policiais como essa contra o Comando Vermelho em setembro. Fala também da manutenção do vínculo de agentes políticos com o Comando Vermelho, que essa tentativa de obstrução de justiça seria exatamente para que continue essas relações políticas visando as eleições de 2026. Para terminar e voltar para vocês, o ministro Alexandre de Moraes fala o seguinte, que os fatos narrados pela Polícia Federal são gravíssimos, indicando que Rodrigo Bacelar estaria atuando ativamente pela obstrução de justiça, inclusive com influência no Poder Executivo Fluminense. Rodrigo Bacelar já foi considerado muito próximo do atual governador Cláudio Castro, se afastaram recentemente, é verdade, mas Bacelar ainda é pré-candidato ao governo do estado em 2026. Inclusive, para finalizar e devolver para vocês, linha sucessória do governo do estado do Rio. Atualmente, o governador Cláudio Castro, o vice-governador Tiago Pampolha,
está como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Com o afastamento do Rodrigo Bacelar, o próximo na linha sucessória é o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Ricardo Couto. E há a possibilidade, inclusive, de Cláudio Castro sair ano que vem antes de dezembro, porque há a possibilidade dele se candidatar ao Senado Federal pelo Estado do Rio, pessoal. Boeri, você explicou muito bem aqui, né, da possível ligação de TH Joias com o crime organizado. Agora, sobre Rodrigo Bacelar, repetindo, a denúncia contra ele é de tentativa de obstrução de investigações e de suspeita de vazamento, né, dessa informação. Existe algum outro indício que mostre ligação de Rodrigo Bacelar com o crime organizado para além dessa prisão, né, que foi feita ontem, e da motivação dessa prisão? Existe algum outro elemento que aproxime Rodrigo Bacelar do crime organizado? Pelo menos nesse momento, segundo o relatório da Polícia Federal, não. Eles fazem uma conexão principalmente de obstrução de justiça e vazamento de informação e da relação muito próxima de TH Joias com o deputado estadual Rodrigo Bacelar. Não tem nada, pelo menos nesse relatório da Polícia Federal, que aponte outros vínculos de Rodrigo Bacelar com o Comando Vermelho. Mas ontem, por exemplo, quando ele foi convidado aqui para a sede da Polícia Federal, porque isso foi considerado uma armadilha da Polícia Federal, inclusive foi elogiado pelos próprios advogados de Rodrigo Bacelar. Apesar de ter um mandado de prisão preventiva contra ele, ele foi convidado para uma reunião com o superintendente da PF, Fábio Galvão, e assim que ele chegou, aí sim, ele foi apresentado a esse mandado de prisão preventiva. 3 celulares que estavam com o deputado foram apreendidos, além de R$90 mil que estava no carro oficial da Assembleia Legislativa do Rio, que é utilizado por Rodrigo Bacelar, que estava levando o deputado aqui para a superintendência da PF. Tira. 1995. Como era o mundo em 95? 95 marcava a chegada da internet de escada aqui no Brasil. O que fazia sucesso nas rádios era Mariah Carey até hoje, né? Raça Negra e Mamonas Assassinas. O presidente da África do Sul era Nelson Mandela. O que mais acontecia em 95? Era lançado, obviamente, o Windows 95 e o filme Toy Story 1 nos cinemas. Michael Schumacher conquistava o bicampeonato de Fórmula 1. Conquistaria mais 5, depois viria o Hamilton, conquistaria mais 7. Muita coisa aconteceu desde 95. Sabe o que aconteceu desde 95? A prisão de todos os presidentes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com a exceção de um, o siciliano, do PT, que chegou a ser investigado por rachadinha, mas acabou sendo inocentado pelo Tribunal de Justiça. Tirando ele, todos os presidentes da Alerj foram presos em algum momento. O presidente da Alerj naquele ano era o Sérgio Cabral, que depois viraria governador do Rio de Janeiro. Além do Bacelar, que está preso agora, Jorge Pisciani foi preso por corrupção. O ex-deputado Paulo Melo, que presidiu a Alerj, foi preso em 2017. Ele não ocupava mais o comando da casa. O José Nader, que comandou a Assembleia entre 91 e 95, foi preso em 2005 acusado de pesca ilegal. Além deles, um punhado de deputados estaduais do Rio de Janeiro já foram presos, acusados de corrupção e acusados de ligação com o crime organizado. Alguém tem alguma dúvida de que se bandidos perigosíssimos estão no morro, os mais perigosos estão aqui embaixo no asfalto? Foi em 1995 também, Carla, por coincidência, que o Bezerra da Silva compôs... Aliás, ele não era compositor, ele era intérprete, mas ele lançou essa música aqui, ó. E se vocês estão a fim de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. O ladrão está escondido lá embaixo. Essa música se chama Vítimas da Sociedade. Ela vitimiza o bandido de chinelo e fuzil. Eles não são vítimas da sociedade, são bandidos. Mas é bom que a gente não se esqueça que não são só aqueles lá no morro, de fuzil na mão e chinelo no pé, que são bandidos perigosos. Os bandidões estão aqui embaixo. Desde 95, todos foram pra cadeia. Alguém tem alguma dúvida de que a política tá tomada por gangsters no Brasil? Ninguém. Valeu, Boeri! Um jornal por aí. Valeu pra nós.
Mas alguns deles são convidados à Polícia Federal e só então são presos, né? Ninguém passa chumbo nesses caras. Exato. Não tem que passar chumbo em ninguém. Não deveria passar chumbo em ninguém. Deixando claro. Mas esses caras são muito... Aliás, já teve deputado recebendo a polícia a bala, né? Teve. Ninguém passou chumbo nele também. Foi super bem tratado e levado para carceragem. Bom, a prisão do Rodrigo Bacelar repercutiu muito em Brasília. Senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, relator no Senado do projeto de lei antifacções, falou sobre o caso. Ele considerou que é um exemplo de como o crime organizado está infiltrado em todos os ramos da sociedade. O avanço do crime organizado do Brasil se materializa aos nossos olhos. No dia de hoje foi preso preventivamente o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, acusado supostamente de vazamento de dados na operação anterior que prendeu um deputado estadual do Estado do Rio de Janeiro, faccionado do Comando Vermelho. Então, acho que a compreensão do que é crime organizado deve ser um preâmbulo para o tratamento que vamos dar. Crime organizado não é apenas aquela materialização do pobre na favela com fuzil. Crime organizado é uma estrutura econômica poderosa, infiltrada em todos os ramos do poder, dentro e fora desse país. E o projeto que agora apresentamos, em formato de relatório substitutivo, seguramente é a resposta mais dura que esse país já deu contra o crime organizado, senhor presidente.